Olá, hoje vamos falar sobre um tema que considero de bastante importância para várias culturas e também para os cereais de inverno, né? Em especial a cultura do trigo, que é sobre o arranjo espacial dessas culturas na área, né? E também sobre o manejo específico, que hoje temos informações mais qualificadas, né? Para fazer o manejo específico para cada material genético, para cada cultivar de cereal de inverno. Então, a política da Embrapa como instituição tem focado muito, né, na questão técnica, em termos de ter lavouras competitivas, né, e sustentáveis. O que eu quero dizer com isso? Que a gente busque, sim, altos rendimentos, né, explorar sempre a máxima utilização das nossas áreas agrícolas, mas fazendo isso com racionalidade, né, utilizando insumos, técnicas baseadas em boas práticas, né, que respeitem também o ambiente e que, no fim das contas, proporcionem ao produtor rural uma rentabilidade que é o final, né, de todo o objetivo aí da nossa exploração agrícola, né, contribuir para a viabilidade das nossas propriedades rurais, em termos, sim, né, do dentro da porteira ou da produção agrícola. Meu nome é João Leonardo Pires, eu sou pesquisador da Embrapa Trigo aqui em Passo Fundo, atuo na área de sistemas de produção, né, e tenho hoje coordeno uma rede de experimentos em apoio aos programas de melhoramento de cereais de inverno, que vão desde a avaliação de genótipos promissores aí para lançamento de cultivares, mas também na avaliação de práticas de manejo mais apropriadas dentro desse contexto que eu abordei no início, né, de ter lavouras rentáveis, então, com o uso da tecnologia adequada para cada cultivar, em cada região, em cada situação de cultivo. Então, esse é o meu propósito, estou aqui há em torno de 20 anos, né? E a gente tem experimentado muito as diferentes realidades da triticultura, do cultivo de cereais de inverno por esse Brasil afora, e as realidades são bastante distintas, né? Dependendo da região e do sistema de produção hoje em voga. Então, é dentro dessa experiência aí do que nós temos utilizado com base em experimentação, com método científico, né, é que nós vamos abordar esses dois temas principais nesse momento de fala técnica. Então, os objetivos do nosso encontro, dessa apresentação, seriam apresentar alguns princípios básicos sobre esse arranjo de plantas em trigo, né? Como eu disse, no espaço, não seria tanto um arranjo no tempo, mas sim no espaço, né? Como essas plantas são alocadas na lavoura, posicionar o arranjo, então, adequado dentro da nossa experiência, então, não é para esgotar o assunto, né? Mas principalmente para essa região de maior tradição de cultivo de trigo no sul do país, né? A gente vai tentar colocar o arranjo de plantas mais adequado aí para as diferentes realidades de produção. E também apresentar alguns exemplos, né, somente alguns, de oportunidades que temos hoje para a produção rentável, né, de cereais de inverno como um todo, aqui mais especificamente na cultura do trigo. Então, primeiro, questão importante, um princípio que eu gosto de tratar já e a gente tentar se colocar no lugar da planta aqui, né, numa planta de trigo, eu tento expressar aqui nesse esquema. Então, nós temos na horizontal, aqui na parte alta, uma variação, né, de 200 plantas por metro quadrado até 400 plantas por metro quadrado. Eu acho importante a gente tratar assim, eu sei que na prática, muitas vezes, o produtor trata em quilos por hectare, né? Então, lá semeando 150 quilos, 170 quilos, mas o importante é transformar isso em número de plantas por metro quadrado, né? Esses quilos por hectare podem variar muito em função da qualidade de semente, né? De outras características. Então, vamos tratar isso como plantas por metro quadrado. E na vertical, à esquerda, nós temos variações no espaçamento entre linhas, né? Desde um espaçamento estreito, de 10 centímetros, indo para 17 e para 20 centímetros. O que eu quero chamar a atenção aqui? Esses retângulos, né, ou quase um quadrado ali verde, ele sinaliza a área que cada planta teria disponível, né, e o formato com que essa área ela se apresenta nos diferentes populações e espaçamentos. Então, vejam que quando a gente está lá com 10 centímetros e 200 plantas, a gente quase tem uma equidistância de espaço, tanto na linha quanto na entrelinha, de uma planta para outra, né? Então, nós temos plantas melhor dispostas na área
e isso tudo com possibilidade de gerar ganhos em termos de ocupação dessas áreas e também no nosso potencial produtivo. Quando nós vamos aumentando a população, mesmo nesses 10 centímetros, e vamos a 400, vejam que a área já muda de conformação, principalmente nesse espaçamento das plantas na linha, né? Fica mais apertado, vamos dizer assim, né, o espaço entre as plantas. E vamos lá para um extremo, né, indo para 20 centímetros, na porção mais baixa aí da nossa tela, né, na população de 400 plantas, que muitas vezes a gente vê na prática o produtor usando, veja que a gente tem aí um adensamento muito grande na linha, né, pouco espaço entre as plantas e uma área grande disponível no sentido do espaçamento, né, ou da entrelinha. Então, isso, no nosso ponto de vista, hoje, impõe às plantas uma competição muito grande na linha, né, e na entrelinha um espaço que muitas vezes ele não é explorado de pronto, tem dificuldade de ser explorado. Pensem numa planta jovem, no início de ciclo, né, com poucas folhas, a própria questão de raízes, né, tem pouca capacidade de explorar esse espaço maior que teria aí na entrelinha, e isso fica, então, inexplorado. E já com uma competição muito grande com plantas vizinhas aí na linha que estão muito próximas, né? E isso a gente está falando no mundo, pessoal, né? Vocês sabem bem, na lavoura, que é de 1 centímetro, 1,5 centímetros entre plantas, talvez até mais apertado do que isso numa condição real, né? Então, a busca, já quero de antemão ir posicionando alguma coisa, é a gente tentar cada vez mais se aproximar dessa equidistância, né? Dentro das possibilidades, tá? A gente sabe hoje que isso também tem questões de equipamentos disponíveis, tem questões que envolvem a própria conservação de solo, potência de mais, uma série de coisas envolvidas com isso, né? Mas que a gente use espaçamentos tradicionais para o quanto mais estreitos possível, tá? Talvez a gente não chegue nos 10 centímetros, mas, né, o que a gente puder utilizar de espaçamento mais reduzido e populações mais adequadas, né, seria o melhor caminho hoje para a triticultura aqui no sul do país. Aqui a gente coloca uma imagem real de algumas variações em termos de arranjo, né? A gente tem ali um uso a lanço, que é pouco utilizado, mas ainda alguns produtores utilizam, né? Então, em áreas grandes, às vezes do Brasil Central, mesmo aqui no sul do país, produtores que alguma área não dispõe de semeadora para fazer cultivo em linhas, utilizam esse modelo, né? Mas vejam, a foto já nos mostra muita coisa. Temos uma distribuição muito desuniforme, né, sem controle das plantas na área, então, áreas descobertas e áreas superpovoadas. Então, consideramos que esse não é o modelo apropriado, né? Tem que se buscar uma migração para modelos em linha, que é o apregoado, né, e que consideramos de maior potencial produtivo, que passam, né, num tradicional uso hoje indicado para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, de 17 a 20 centímetros, né? Então, já uma boa distribuição de plantas. Quando nós trouxemos isso para 10 centímetros, então estreitamos um pouco esse espaçamento, vejam, isso são fotos no mesmo dia, a cobertura que se tem da área já melhor, né? A competição das plantas menor, né, entre elas. Então, um arranjo mais adequado dessas plantas na área, né? Explorando melhor solo, cobrindo mais rápido. Então, se a gente fosse explorar isso, né, poderia dizer que está captando radiação mais cedo, numa maior quantidade, né, diminuindo a competição entre as próprias plantas, né, contribuindo com a proteção desse solo mais cedo em relação à questão de erosão, né? Então, uma série de ganhos, né, para o sistema que permitem aí essa mudança de arranjo com redução de espaçamento, tá? Então, às vezes o pessoal confunde isso. Nós não estamos com a redução de espaçamento aumentando a competição, estamos diminuindo a competição entre plantas, né? Então, essa cobertura maior de solo, ela está só ordenando melhor as plantas na área, se mantemos a população nos mesmos níveis, né? Então, fazendo com que o potencial produtivo possa ter chances de ser elevado. E num espaçamento que a gente vê ali, que chamamos de linhas pareadas, né, 20, 40 centímetros, tem ensaios, né, a gente já conduziu algumas coisas, outros grupos de pesquisa também, que tentam explorar o chamado efeito de borda, né? Então, linhas de 20 centímetros e linhas espaçadas em 40 centímetros. Então, a tentativa é que mais radiação chegue nas partes mais baixas da planta,
né, se explore esse efeito aí de borda e que se ganhe rendimento com relação a isso. Não é uma recomendação que nós temos feito, né? Pode, claro, ser utilizado em alguns casos especiais, principalmente em cultivos intercalares, quando se busca plantar, por exemplo, soja mais cedo dentro desses arranjos. Então, uma coisa bem específica, né? Mas veja uma dificuldade aqui, já mostra ali, né? Essa baixa cobertura de solo, plantas daninhas ocorrendo em maior quantidade, né? Porque a cultura não ajuda a fazer uma supressão dessas plantas daninhas. Então, isso já aponta mais gastos ou dificuldades de controle de plantas daninhas, né? Entre outras coisas. E nem sempre o resultado, em termos de produtividade, ele se expressa, né? Então, a gente não tem visto muito ganho ao longo dos anos com esse tipo de abordagem, comparada a outros arranjos que nós temos utilizado. Então, como eu disse, eu acho que uma linha, né? Se nós formos variar alguma coisa nos espaçamentos, é manter o espaçamento tradicional, hoje de 17 a 20 centímetros, ou reduzir o quanto for possível. Nos nossos trabalhos, vejam aqui um exemplo que a gente reduziu para 12,5, né? Tinha máquina disponível para isso, e se teve aí ganhos, né? Dependendo da cultivar, da situação, né? De 12%, né? Vejam naquele caso superior, em torno de 7%, né? Nesse outro caso. Às vezes não se tem ganhos, né? Então, na média dos resultados que nós temos obtido, a gente diz o seguinte: perder, a gente não perdeu rendimento. Então, não tem caso de perda de rendimento com essa mudança de arranjo, né? Então, ou se empatou, ou se ganhou nessas proporções. Não vamos esperar ganhos de 20%, 30%, mas ganhos de 5%, 10%, até 15% podem ser esperados com esse tipo de mudança, né? Como é uma prática que muitas vezes está só associada à regulagem de máquina, né? Então, não tem um custo adicional na maior parte das vezes, a gente poderia dizer que é uma prática que vem auxiliar, né, com certeza, nesse cultivo mais rentável da cultura do trigo. Outro componente importante, né, desse arranjo de plantas, falamos em espaçamento, agora vamos falar em termos de densidade, né, a quantidade de sementes aptas por metro quadrado. Também, hoje, na prática, a gente vê variações muito grandes em termos disso, né? Mas, geralmente, o produtor utilizando densidades muito altas, né? Relatos até de 400, 500 sementes aptas por metro quadrado. Tá? Então, muitas vezes não confiando na planta, né? Nas compensações que são possíveis no trigo, que esse trigo não vai perfilhar, que né, se confia somente na planta-mãe ou na espiga principal da cultura. Então, o que nós temos a dizer em relação a isso? A cultura do trigo, né, ela tem situações importantes e que são aliadas do produtor, aliadas do manejo, né, que é uma capacidade muito grande de compensação. Tá? Então, milho é uma coisa, né, uma planta que tem uma capacidade de compensação mais baixa, né, nós temos que tratar essas questões de arranjo, principalmente de densidade, com um cuidado todo especial. Quando a gente vai para soja, vai para trigo, a gente tem já uma plasticidade, que a gente chama, né, fenotípica, ou uma capacidade de compensação, né, que se nós damos condições adequadas de cultivo, essas características vão nos ajudar a fazer o manejo racional, utilizando, né, somente o necessário em termos de, aqui no caso de quantidade de sementes por hectare, né, e obtendo lá os potenciais ótimos de rendimento de grãos da cultura. Então, aqui, só para colocar um exemplo, são realidades práticas aí dos nossos ensaios, né, com variações de 100 até 500 sementes por metro quadrado. Né? Visualmente, aí não se vê muita diferença entre essas variações grandes de densidade. Tá? Então, por que disso? Né? Fazendo só uma revisão, acho que muitos sabem, né? Cada cultura tem o que nós chamamos de componentes de rendimento. Então, elas montam o seu rendimento final lá, o quilos por hectare, com base em componentes que vão sendo formados ao longo do ciclo. Então, alguns deles nós temos ingerência direta, outras, né, vão ser formados aí, ou vão ser potencializados por uma série de fatores, de ambiente, de manejo, né, de proteção de plantas. Então, né, resumindo isso, a gente poderia dizer que o trigo tem dois componentes principais: o número de grãos por metro quadrado e o peso do grão, né, do grão individual. Então,
Só que essa questão, né? O número de grãos por metro quadrado, que é o principal componente, ele é formado, vejam lá, pelo número de plantas por área, então, ingerência direta do que nós estamos fazendo, e aí entra a questão de densidade, né? No número de espigas por planta, né? O número de espiguetas por espiga, número de grãos por espigueta ou por espiga, né? Então, todos esses componentes que vão sendo definidos durante um bom período do ciclo, né, da cultura do trigo, eles ajudam a formar esse número de grãos total por metro quadrado. Tá? Então, se nós tivermos problemas de adubação, né, problemas ambientais, de radiação, por exemplo, competição entre as plantas, com plantas daninhas, tudo isso pode, em um determinado momento ou outro, afetar um ou vários desses componentes, né, e impactar negativamente no rendimento de grãos. Agora, do ponto de vista positivo, cada um desses componentes, né, nos ajudam, através das variações que as plantas conseguem fazer, né, a fazer essa chamada, né, plasticidade fenotípica, ao compensar, muitas vezes, o menor número de plantas, alguma falha de uma planta ou outra na área, se isso não é em grande quantidade, e entregar, ao final do ciclo, o rendimento de grãos máximo, né, dessa lavoura. Tá? Depois nós temos ali o componente do rendimento peso do grão, que tradicionalmente é expresso, né, em peso de 1.000 grãos, que também é um componente importante, mas que definido mais do terço final aí do ciclo, né, quando realmente enche os grãos. E com uma capacidade de compensação menor em relação a outros componentes, né? Então, claro que temos que olhar para ele, mas ele tem uma capacidade menor de compensação com essas variações, às vezes, de arranjo ou de outras características da planta. Tá? Então, é importante entender isso e de onde vem essas modulações, né, que a planta de trigo faz e que nos ajudam, como eu disse, é importante reforçar isso, né? É um componente importante para a gente que trabalha com manejo. Vejam aqui um exemplo disso, né? Nós estressamos aqui ao máximo essas questões de densidade, né? Isso aqui é um exemplo de experimentos que foram conduzidos de 100 até 700 sementes por metro quadrado. Então, vejam ali a diferença já de população na área. E abaixo a gente tem só um exemplo dessas modulações que a planta faz, né? Então, com 100 plantas, nós temos lá um tamanho de espiga de 9,1, e vejam que o tamanho médio de espiga vai diminuindo, né? Então, coloquei mais plantas, o que vai acontecendo? Eu não consigo manter essa espiga no mesmo tamanho, né? Então, vejo que foi para 5,7 centímetros o tamanho dessa espiga. Então, mais plantas competem pelos mesmos recursos, né? Muita competição entre plantas, a nossa estrutura aí que vai entregar rendimento vai diminuindo. E vejam abaixo o número de espiguetas por espiga também, né? De 18,6 vai passando para 12,6, né? Então, a planta, de acordo com o ambiente, se fizéssemos ao contrário, né? Também estou reduzindo lá de 700 para 100, aumentou, teve a capacidade de aumentar a espiga, de aumentar o número de espiguetas, né? E isso se reflete naquele número de grãos por metro quadrado que a gente mostrou no slide anterior. Então, isso demonstra bem essa capacidade plástica da cultura em se adaptar a essas diferentes densidades, tá? Então, claro que isso tem um limite, tem situações que podem comprometer essa capacidade, e é preciso a gente entender bem isso, né? E hoje a assistência técnica, eu acho que está bem qualificada em termos de entender essa dinâmica e os outros fatores, né? Que às vezes é deficiência hídrica em algumas regiões, pode ser deficiência nutricional, né? A própria mudança, um atraso de época, que pode comprometer um pouco essa plasticidade, né? Mas isso eu acho que é bem entendido como eu disse, pela assistência técnica hoje e pela maior parte dos produtores, tá? Então, o que é importante entender nessa nosso ajuste de densidade de semeadura? Isso aqui é uma teoria do professor da URGS, lá, o professor Mundstock, né, que coloca aí essa teoria, e eu apliquei aqui os dados reais daquele experimento que nós mostramos anteriormente. Então, nós temos lá em azul os pontos, né, desde 100 até 800 sementes por metro quadrado, como é que se comportou o rendimento com essa variação. Veja que com 100 plantas o rendimento é baixo, depois ele sobe, né, em 200 ele já atinge o máximo, e depois ali por 500 plantas, né, por metro quadrado ele volta a cair.
Então, o que sinaliza para a gente? Né? Que nós temos um platô onde o rendimento é máximo, tá? E aí eu queria entrar com essa teoria aí, que é muito aceita do professor Mundstock, né? Com os pontos que nos levam a definir qual a melhor densidade. Então, vejam, se a gente tiver lá, escolher a densidade de 200, o ponto A, né? O que a gente teria que ter na nossa lavoura? Então, plantas com alta capacidade de afilhamento ou daquela plasticidade fenotípica, né? E condições ideais. Por que disso? Se eu tiver qualquer mudança, se eu perder plantas, né? E tiver um ambiente mais complicado, que eu não puder contar com essas 200 plantas, e isso baixar um pouco, 180, 150, eu vou cair naquela zona de risco de perder rendimento, né? Por outro lado, na situação B, né? O produtor, então, está exagerando em termos de plantas, está fazendo 400 sementes aptas por metro quadrado. O que ele está levando em consideração, né? Ele não está apostando nessa plasticidade fenotípica e somente na planta-mãe. Então, ele está querendo colocar o máximo possível de plantas, só apostando na planta-mãe e que a planta não perfile, não compense muito, né? Então, ele está colocando um excesso, está sendo muito conservador, fazendo um gasto desnecessário, porque ele está lá. Mesmo se ele perder lá 100 plantas, 150 plantas, né? Ele ainda vai continuar naquele platô de máximo potencial produtivo. O que a gente busca aí nessa triticultura racional, né, com melhor eficiência, é encontrar esse ponto C ali, né, que seria um ponto não tão conservador, mas não tão arriscado. Nesse exemplo, a gente poderia dizer que isso aí está entre 300 até um pouco menos, né, de plantas por metro quadrado, tá? Então, hoje, quais são as recomendações? Isso aqui é um exemplo que eu peguei para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que pode mudar um pouco, né, para Paraná, para outros estados brasileiros, para o Cerrado, né, para diferentes sistemas de produção. Mas só para exemplificar. E isso tem mudado, né, no último ano até mudou isso para as recomendações para 2023. Vocês vão encontrar lá, né, nas cultivares precoces e médias, já populações um pouco mais baixas do que era o tradicional. Então, isso, né, 250 a 300 plantas a gente considera hoje que seriam já adequadas para altos potenciais produtivos. Vejam que isso, num espaçamento de 17 centímetros, corresponde a 43 a 56 sementes aptas por metro de fileira, né? Então, hoje, mesmo cultivares de ciclos menores, já com essa população, conseguem atingir com aquela segurança que eu coloquei, né? Mesmo que a gente perca um pouco de plantas aí, nós vamos estar naquele platô superior de potencial produtivo, né? Então, é o que seria o adequado para essas cultivares. Cultivares semitardias e tardias já trabalham com essa densidade mais baixa um pouco, já há mais tempo, né? E quando a gente utiliza cultivares, né, utilizadas para duplo propósito, cultivares tardias, vejam que, principalmente nesse uso para duplo propósito, onde utiliza animais na lavoura, que muitas vezes arrancam algumas plantas, tem uma certa perda de população, essas populações são um pouco maiores, da casa de 330 a 400 sementes aptas por metro quadrado. Tá? Então, nesse contexto, essas seriam as, via de regra, né? Claro que generalizando um pouco, mas como eu disse, volto a frisar, a assistência técnica tem hoje capacidade de ajustar isso para mais ou para menos, de acordo com a realidade de cada talhão, de cada região, de cada produtor. Os dados que amparam isso, né, nós temos feito anualmente avaliações de genótipos, e aqui estão algumas das cultivares geradas, né, pela Embrapa nos últimos anos, e vejam, a gente faz lá avaliações em regiões de altitude, com alto potencial produtivo, aqui num exemplo em amarelo, a região de Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul, né, mas que é similar a outras regiões do sul do país, passando por Coxilha, aqui no Planalto Gaúcho, então regiões intermediárias em termos de altitude, que está ali em verde, e regiões mais quentes, como 3 de Maio em azul. Vejam que a variação, né, tanto para a Reponte aqui, né, como Bela Joia, na maior parte das situações, de 200 até 500 sementes por metro quadrado, o potencial produtivo foi o mesmo, né? E vejam, né, no gráfico à esquerda, um potencial um pouco menor nessas regiões, mas no gráfico à direita, lá trabalhando com 5 a 6 mil quilos, então potencial de rendimento elevado, né? E mostrando que nesse 250, 300 sementes aptas por metro quadrado, estamos numa posição confortável, tá? Algumas situações, vejam ali que em Vacaria teve resposta, então é importante a gente sinalizar isso, por isso um manejo específico, às vezes, para a região é importante, né?
Então, nessas regiões, talvez em alguns anos tenha aparecido alguma resposta em algum material para potencial produtivo, né, com esse aumento da densidade. Então, isso tem sido posicionado nos nossos indicadores técnicos específicos para cultivar e para a região. Outro ponto, agora saindo da densidade, que também impacta muito em potencial produtivo e também nos custos de produção, é a adubação nitrogenada, né? Então, entramos também num dos fatores que hoje a gente tem especificidade por cultivar, por região, né? E que aqui eu quero demonstrar, né, num estudo aí onde a gente mudou a adubação nitrogenada em cobertura, então aqui de 0 a 120 quilos por hectare, também naquelas regiões que eu comentei anteriormente para a densidade, e vejam, né, a resposta aqui de uma determinada cultivar. Se a gente pegar lá na região quente de 3 de maio, em azul ali, né, a gente vê que praticamente não teve resposta, né? Não que seja uma realidade em todos os anos, mas respostas às vezes baixas ou menores à adubação nitrogenada. Quando a gente vem para regiões intermediárias ou de altitude, como Vacaria, vejam que a gente tem às vezes respostas até lineares, no amarelo ali, né? Foi aumentando o nitrogênio e teve uma resposta linear nessa cultivar para rendimento de grãos. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que a gente tem que olhar para essas coisas. Não existe uma dose única, uma estratégia única de adubação nitrogenada para todas as cultivares, para todas as regiões, né? Então, isso são pontos cruciais para a gente ajustar e conseguir ter, né, melhorias na nossa eficiência produtiva e melhoria na rentabilidade da cultura do trigo. Hoje, essas informações estão disponíveis para cada região, né, para cada cultivar, então podem ser, sim, empregadas, né, e tem um impacto muito grande, principalmente em insumos como o nitrogênio, que tem um valor muito elevado em termos do desembolso, né, e que tem que ser usado da melhor forma possível, tá? Então, aqui mais um exemplo só com a mudança de regiões, né, e isso está ancorado muitas vezes no ambiente de produção, na velocidade como o nitrogênio disponível hoje na matéria orgânica, nesses solos, né, que tem quantidades diferentes, mineralizado e disponibilizado para a cultura do trigo no seu momento de maior absorção, né? Então, tem um conjunto de situações que não é objetivo abordar aqui, mas sei que a gente pode fazer em outro momento, né? Que influenciam essas respostas e que a gente precisa entender. Outro exemplo, né, aqui é o uso de reguladores de crescimento, por exemplo, né? Então, uma ferramenta importante que hoje é utilizada por alguns produtores na cultura do trigo, principalmente quando buscam proteger o potencial produtivo, né? Potencializar isso, às vezes com nitrogênio, outras técnicas, e proteger isso do acamamento. Agora, isso precisa, pessoal, ser utilizado com bom critério, porque impõe também, né, uma entrada na lavoura a mais, gasto com produto, né? Então, hoje a gente tem uma ferramenta que é um produto, né, à base de trinexapac etílico, que pode ser utilizada, se bem utilizada, no momento adequado, ali no primeiro nó, né, visível da cultura, para fazer, então, uma redução no porte da planta, né, uma melhor resistência do colmo para acamamento, e assim a gente, como eu disse, proteger o rendimento. Mas vejam, né, o que eu queria salientar para vocês? Não é para entrar num modelo, num pacote para a cultura do trigo em todas as situações. Porque isso pode ser benéfico em algumas, mas pode também ser comprometedor em outras. Então, eu trouxe um exemplo aqui bem rápido, né? Nós temos aqui um trigo A que necessita de regulador, então vejam, está acamado ali, né? Então, se eu colocar doses altas de nitrogênio, densidade muito elevada, ele vai ter problemas. Então, vejam, sem redutor ele produziu 5.200 quilos, né? Com redutor no primeiro nó, nós conseguimos proteger esse potencial, evitar acamamento e foi a 5.600. Então, foi muito bom usar redutor, ele entregou aí mais rendimento, né? Com o uso dessa ferramenta. Pagou a conta e é um aliado, então, importante. Mas vejam nesse caso do trigo B, né? Que não necessita regulador. Sem regulador, ele produziu 5.800. Quando eu utilizei esse regulador, ele baixou o seu potencial produtivo para 5.100, né? 5.200 quase em termos de rendimento. Então, vejam, gastei mais e produzi menos. Então, assim, hoje tem cultivares, tem situações de manejo onde a gente tem uma boa confiança em termos de evitar acamamento ou de resistência a acamamento. Então, essas plantas não necessitam, elas já vêm
né, tiveram um processo de melhoramento já focado em termos de ser uma planta melhor estruturada, às vezes de porte baixo, né, de como mais resistente, que mesmo com doses elevadas de nitrogênio ou com uma densidade maior, uma situação de solo que induza ao maior acamamento, mesmo assim elas têm um bom comportamento, tá? Então, vejam, nem sempre a tecnologia é gastar mais ou utilizar tudo que está disponível, às vezes um olhar mais atento, específico por cultivar, para a situação de manejo, ele pode nos trazer, sim, situações de uso de alta tecnologia, mas com um menor número de insumos, como no exemplo que eu coloquei aqui. Outra questão importante que está hoje disponível para todos, e que a Embrapa tem buscado ao longo de sua história trabalhar muito fortemente, né, é agregar resistências nas nossas cultivares. Então, isso, se a gente for colocar uma lupa, né, e aqui eu trago algumas fotos das coleções que a gente utiliza anualmente sem fungicida para avaliar os nossos materiais em desenvolvimento, tem muita resistência genética embarcada hoje nas cultivares. E isso é bem caracterizado pelos vários especialistas hoje que trabalham aqui na Embrapa Trigo, né? Então, vejam aqui, ferrugem da folha, comparando uma linhagem ou uma cultivar com alta incidência de doença e, ao lado, no mesmo ensaio, no mesmo ano, sem uma gota de fungicida, a resistência genética embarcada nesse material. Da mesma forma, né, à direita, manchas foliares, né, material em mosaico, material bastante comprometido, com potencial muito baixo, e outro material no mesmo ensaio limpo, vamos dizer assim. E da mesma forma para o ídio. Então, essas questões, elas não podem entrar numa lógica de um pacote de proteção de plantas calendarizado, com os mesmos produtos, com os mesmos estádios, né? Vejam quanta coisa está disponível e que a gente precisa fazer um ajuste do nosso manejo de acordo com essas características, né? Então, se precisar fazer aplicações, 3, 4, 5 aplicações, que eu use critérios, né? Faça por um material genético apropriado, que tem suscetibilidades, mas que às vezes tem um projeto especial que vai pagar mais por isso e que eu consigo, então, equacionar esse custo maior. Mas busquem utilizar, né? Quando a gente tem essas resistências, confiem nisso, monitorem isso, estejam presentes na lavoura, né? E usem realmente o que é necessário para cada situação, para realmente valorizar essa tecnologia que hoje está embarcada em muitas das cultivares disponíveis no mercado. Isso a gente tem buscado resumir nos nossos materiais de divulgação, então aqui é só um exemplo que vocês têm acesso, né? Muito do que eu falei aqui hoje está disponível para cada cultivar, né? Então tem lá o propósito que cada cultivar se destina, a região de adaptação, cuidados, né, na melhor época de semeadura, densidade mais adequada, dose de nitrogênio indicativa, né, para ter o melhor efeito em termos de rentabilidade, doenças que são destaque para a questão de resistências da planta, que já vem embarcada, como eu falei agora há pouco, né, e também os cuidados para algumas doenças, algumas situações de manejos mais críticas que merecem, né? Hoje não, a gente pode dizer que não existe uma cultivar perfeita, infelizmente, né? Mas que a gente hoje caracteriza e sabe muito bem o que precisa ser olhado com maior atenção, tá? Resumindo, acho nossa conversa nesse momento, acho importante dar atenção e reforçar alguns aspectos que tratamos aqui, né? Então, semear em linha é o melhor caminho, o menor espaçamento entre linhas possíveis para aquele arranjo de plantas mais adequado, né? Aproveitando as condições de ambiente, potencializando o rendimento, fazer o uso racional de sementes, né? Buscando sempre sementes de qualidade e que tenham uma distribuição uniforme, né? Então, todas aquelas questões envolvidas com a semeadura, elas continuam válidas, né? Mas confiar na capacidade da planta, nessa plasticidade fenotípica e nos ajudar na lavoura. Esse ajuste da densidade ele pode ser feito por região, cultivar, época, né, equipamentos, como eu falei, e confio na assistência técnica, tenho as ferramentas para fazer esses ajustes necessários. É importante que a gente desenvolva técnicas, né, para fazer, né, o manejo específico para cada situação. As próprias bases da agronomia são, né, do ajuste aí das técnicas para cada situação local. Hoje, a gente, com técnicas de agricultura de precisão, que tem chegado cada vez mais, né, à disposição dos produtores, nos mostram isso, né? A gente consegue fazer ajustes aí, né,
variações dentro de cada talhão. Então, cada vez mais premente que a gente faça desde o planejamento e depois na implementação de cada técnica, né, esses ajustes específicos. E reforçando, né, desde o que eu venho colocando lá no início, usem a melhor tecnologia ao menor custo. Não quer dizer que se a gente está gastando menos ou utilizando menos insumos, e isso não é uma regra, né? Como eu disse, se precisar aplicar 4, 5 vezes, vamos fazer isso, né? Mas com indicadores técnicos. E aí sim, né? Com essa melhor tecnologia, com boas práticas, a gente vai atingir aquela nossa meta da máxima rentabilidade, que é o que todos buscamos. Então, com isso encerro a fala e fico à disposição para aprofundamento nesses temas e para outros encontros, né, nesse e em outros temas. Muito obrigado.